Durante uma discussão acalorada com Renata, Roberta se atira e rola a escada abaixo para evitar fazer o DNA. Renata, desesperada, corre até a irmã e começa a gritar, chamando os pais. Josefina se aproxima rapidamente e Roberta alega que foi empurrada por Renata, que prontamente nega a acusação. Gonçalo e Matias chegam e levam Roberta para o carro. Renata tenta acompanhá-los, mas Josefina impede, puxando-lhe os cabelos. Renata insiste que Roberta perdeu o equilíbrio durante a briga e acabou caindo. Josefina, contudo, acusa Renata de ter voltado para arruinar a felicidade da irmã. Renata se defende, explicando que apenas queria justiça e que jamais empurrou Roberta, mas Josefina ordena que ela mantenha a distância. Sozinha, Renata chora de forma angustiante. Enquanto Gonçalo e Matias colocam Roberta no carro, ela finge estar aterrorizada com a possibilidade de perder o bebê. Josefina liga para a doutora, informando sobre a queda de Roberta, mas pede que não mencione nada sobre a perda do bebê para Gonçalo e Matias. No hotel, Jerônimo encontra Augusto e o confronta, acusando-o de estar interessado em Renata e afirmando que ela o ama. Augusto rebate, alegando que Jerônimo destruiu esse amor e que foi em seu ombro que Renata derramou as lágrimas causadas por ele. Jerônimo acusa de ser apenas um consolo para Renata, mas Augusto garante que Renata já não ama Jerônimo e que sempre consegue o que quer, tem suas uvas, terá a fazenda e Renata ao seu lado como sua esposa. Jerônimo insiste que Renata é sua e que nunca será de Augusto, que o desafia. Honório encontra Constanza no centro e alerta sobre as intenções maldosas de Branca. Constanza tenta acalmá-lo, assegurando que já não representa um obstáculo para Branca. Honório, porém, destaca que ela sempre será um problema, pois ele ama apenas Constanza. Constanza sugere que Honório não diga isso a Branca para evitar represálias. Nesse momento, César se aproxima e coloca a mão no ombro de Constanza, despertando ciúmes em Honório, que se retira incomodado. Carlos pede que Matilde se prepare, prometendo buscá-la em 3 horas para saírem juntos. Matilde fica animada e Carlos afirma que é o homem mais feliz do mundo. Augusto liga insistindo em ver Renata, mas ela prefere ficar sozinha, aguardando notícias de Roberta, deixando-o frustrado. Selena visita Augusto no quarto de hotel, senta-se em seu colo e beija-lhe o pescoço. Augusto a carrega nos braços e comenta que ela chegou na hora certa. Aurora, já se preparando para partir, agradece a Lázaro por tudo. Ele menciona que Augusto está na capital e Aurora pondera se deveria procurá-lo para falar dos seus sentimentos. Ela diz que Lázaro ajudou a descobrir o que realmente quer e lamenta ter se apaixonado pela pessoa errada. Aurora sugere que talvez as coisas pudessem ter dado certo entre ela e Lázaro, mas ele explica que vem de mundos diferentes. Ainda assim, ele acredita que alguém especial chegará na vida dela. Os dois se abraçam, enquanto Karina e Manuela observam a cena. Enquanto Lázaro vai buscar a caminhonete para levar Aurora, Karina desabafa com Manuela, dizendo que sente como se tivesse perdido tudo. De um lado está aliviada por toda a verdade ter sido revelada, mas de outro sofre com a traição de Alzira e com o distanciamento de Lázaro, acreditando que ele já possa ter um novo amor. Manuela garante que Alzira não é má pessoa e afirma que Lázaro só ama Karina, mas está magoado. Ela complementa dizendo que tudo depende do amor de Karina e da disposição dela para reconquistá-lo. Carlos, ao telefone, faz um pedido especial e fica animado ao receber a confirmação. Jerônimo liga para Renata, avisando que está na clínica para o teste de DNA. Renata conta que Roberta caiu da escada e está no hospital, enquanto ela ficou em casa, pois Roberta a acusa de tê-la empurrado, mas Renata jura que é inocente. Jerônimo avisa que está a caminho para encontrá-la. Em seguida, Renata liga para Gonçalo para saber como estão Roberta e o bebê. Ele responde que Roberta está com a médica e que terão tempo para esclarecer tudo depois. Renata reafirma que não fez nada. Matias, conversando com Gonçalo, diz que não acredita que Renata tenha empurrado Roberta. Gonçalo concorda, mas se mostra confuso sobre os motivos dessa acusação. Matias sugere que isso pode ser obra de Josefina, que nunca incentivou uma boa relação entre as irmãs. Na empresa, Daniel pergunta a Adriana se precisa de ajuda com os documentos e ela confirma, aliviada por ele entender que podem ser apenas amigos. Ela menciona que vai falar com o pai e Daniel aproveita para enviar uma mensagem à Branca informando que já está com o relatório financeiro que ela solicitou.
A Adriana entra na sala de Honório e pergunta por que ele está tão aborrecido. Honório revela que viu Constanza com César e isso o deixou furioso. Adriana o incentiva a deixar o orgulho de lado e lutar por Constanza, mas ele responde que ela já está com outra pessoa. Adriana insiste que ele não deve desistir e Honório, surpreso, comenta que nunca imaginou receber conselhos de sua própria filha. César percebe que Constanza tem agido de maneira diferente desde que Honório partiu e pergunta se há algo que ele possa fazer para ajudá-la a esquecê-lo. Constanza tenta se esquivar, dizendo que vai ver Regina, mas César insiste em saber o que está acontecendo. Constanza se desculpa, admitindo que nunca imaginou viver uma situação como essa e mencionando a diferença de idade entre eles. César sugere que ela deixe essas questões de lado e foque no que ambos têm em comum. Jerônimo chega à mansão e Renata começa a explicar que não quis machucar Roberta nem o bebê, acrescentando que Josefina impediu de ir ao hospital. Jerônimo afirma que acredita nela e pergunta se ela vai realmente deixar que Josefina controle suas decisões. Renata concorda que sua mãe não pode impedi-la de ir ao hospital e os dois decidem ir juntos. Álvaro entra no bar e pede uma bebida, mas o dono se recusa a atendê-lo e o chama pelo nome. Álvaro exige ser tratado como doutor e insiste para que o sirva, mas o proprietário avisa que ele não é bem-vindo ali, nem em qualquer outro lugar da cidade. O dono o acusa de ser um homem desprezível que deveria estar salvando vidas em vez de se perder no álcool e maltratar mulheres. Álvaro se defende afirmando que Alzira se insinuou várias vezes, mas o dono do bar avisa que ele é considerado um animal por todos e que o culpam pela morte de Rafael. Álvaro, furioso, manda que ele se cale, mas é expulso pelos outros clientes do bar. Manuela pergunta por que Matilde ainda não foi ao encontro de Carlos. Matilde explica que ele teve algo para resolver, então aproveitou para se arrumar enquanto esperava. Ela pergunta a Manuela se acha que Carlos vai gostar de sua aparência e Manuela garante que ele ficará encantado ao vê-la com aquele vestido. No hospital, Josefina, satisfeita, comenta que Roberta a surpreendeu. Roberta admite que preferiu simular a queda para evitar ser desmascarada, embora tenha se machucado no processo. Marina aparece irritada, lembra Josefina que já havia orientado que Roberta não poderia sair do hospital naquele dia. Josefina explica que sua filha caiu da escada e, apesar das suspeitas da médica, insiste que é uma boa mãe. Marina então informa que Roberta sofreu uma hemorragia interna e precisará ficar em observação por 1 ou 2 dias. Aproveitando a situação, Josefina pede à médica que diga a Gonçalo e Matias que Roberta perdeu o bebê devido à queda. Marina se recusa, afirmando que não participará de uma farsa, mas Josefina implora, alegando que só quer proteger o emocional da filha. Enquanto isso, Matilde se aproxima de Carlos com certa insegurança, temendo que ele a ache mal vestida, mas ele a tranquiliza, elogiando-a e revelando que preparou um lugar mágico para ela. Com um toque de mistério, coloca uma venda em seus olhos para garantir a surpresa. De volta ao hospital, Josefina continua suplicando para que a médica mantenha o segredo. Matias e Gonçalo chegam e logo perguntam pelo estado de Roberta e do bebê. A médica responde que Roberta está bem, mas Josefina intervém, informando que infelizmente Roberta perdeu o bebê. Marina é chamada para uma emergência e sai apressada, dando espaço para que Josefina acrescente que, além da perda, Roberta ficou estéril. Nesse momento, Renata chega e questiona as afirmações de Josefina. Sem hesitar, Josefina a culpa pelo estado da irmã e insinua que Renata deve estar satisfeita em arruinar a vida de Roberta. Com pesar, Renata afirma que jamais machucaria Roberta, mas Josefina a expulsa e pede o apoio de Gonçalo. Ele sugere que Renata o aguarde em casa, mas antes de sair, ela reitera que nunca seria capaz de empurrar a irmã. Josefina, contudo, acusa de sempre tentar se livrar das consequências de seus atos. Nesse momento, Jerônimo se aproxima e diz que ainda deseja realizar o exame para provar que o bebê que Roberta esperava não era seu. Josefina, desdenhosa, diz que pouco importa o que Jerônimo quer. Gonçalo comenta que, independentemente de o filho ser ou não de Jerônimo, isso não faz diferença, mas Jerônimo insiste que a verdade precisa ser esclarecida. Matias exige que Jerônimo se retire e Renata concorda, sugerindo que partam, reconhecendo que talvez tenham cometido um erro ao ir até o hospital. Josefina critica Renata sobre ter ido ao hospital acompanhada de Jerônimo, acusando-a de ser descarada e afirmando que Jerônimo não vale nada.
No quarto de Roberta, Josefina informa que tudo está resolvido. Roberta, preocupada, confessa que teme que Matias não a queira sem o filho, mas Josefina tranquiliza, prometendo encontrar uma solução. Roberta questiona se a mãe pretende resolver essa situação da mesma forma que agiu com o exame de DNA quando a deixou sozinha e se pergunta o que poderia ter sido mais importante do que aquilo. Josefina responde que também tem seus próprios problemas e que manter o padrão de vida que oferece a Roberta tem um custo alto. Enquanto isso, Matias confidencia a Gonçalo que quando Jerônimo exigiu o teste de paternidade, percebeu que Roberta não tinha certeza de que o filho era dele, o que significava que poderia ser seu próprio filho. Ele lamenta não ter conseguido poupar Renata do sofrimento e o fato de jamais saber quem realmente era o pai da criança, além de ter perdido Renata de forma irreparável. Jerônimo conversa com Renata, lamentando a situação de Roberta e garantindo que o filho não era dele. Renata, porém, afirma que ele não precisa provar nada, pois já não acredita mais nele, lembrando-o de como ele se recusou a acreditar nela mesmo diante das evidências de sua inocência. Jerônimo então observa que o acidente de Roberta ocorreu de maneira muito conveniente. Renata, surpresa, pergunta se ele sugere que a irmã provocou o próprio acidente e Jerônimo confirma, sugerindo que Roberta agiu para evitar o teste. Renata, no entanto, se recusa a aceitar essa hipótese, argumentando que, apesar de tudo, Roberta jamais seria capaz de prejudicar o próprio filho. Ezequiel desabafa com o padre, confessando que não consegue perdoar Alzira. O padre, por sua vez, o incentiva a se lembrar dos bons momentos que viveram juntos e ressalta o quanto Alzira é uma mãe dedicada. Nesse instante, Alzira se aproxima e Ezequiel avisa que está de partida. Ela o pede que fique, mas também reconhece seus erros. Alzira decide ir embora, porém comunica que deixará Paulinho com ele, acreditando que o filho ficará melhor ao lado do pai. No quintal da mansão, Jerônimo diz a Renata que não gosta de vê-la triste. Ela, contudo, responde que se isso fosse verdade, ele não teria causado tanto sofrimento a ela. Insistente, ele pede que Renata não o afaste de sua vida, mas ela afirma que foi ele quem encerrou tudo entre eles. Desolado, Jerônimo liga para Constanza, pedindo que ela fique ao lado de Renata, pois ela está passando por um momento difícil. Constanza pergunta o que aconteceu, mas ele prefere que Renata lhe conte pessoalmente. Curiosa, Constanza indaga se ele ainda se importa com Renata, e Jerônimo assegura que se importa mais do que com sua própria vida. Na empresa, Honório comenta com Adriana que os extratos financeiros estão inconsistentes. Surpresa, ela sugere chamar Daniel, pois ele tem as cópias de todos os documentos. Quando Daniel chega, Honório pede que ele apresente todas as movimentações da empresa dos últimos 3 meses. Daniel pergunta se algo está errado e Adriana confirma, explicando que precisam resolver isso com urgência, deixando o rapaz visivelmente preocupado. Gonçalo expressa pesar pelo que aconteceu com Roberta e a incentiva a desabafar. Com os olhos marejados, ela lamenta a perda do bebê e o fato de nunca mais poder ter filhos. Matias tenta confortá-la, dizendo que a tecnologia está muito avançada, e Gonçalo acrescenta que ela precisa ter esperança. Josefina critica Gonçalo por minimizar a situação, mas ele reafirma que em momentos difíceis a única coisa que pode ajudar é manter uma atitude positiva. Roberta diz que Matias se casou com ela por causa do bebê e questiona o que eles farão agora. Matias sugere que falem sobre isso mais tarde, mas Roberta responde que já o amava e que agora seu amor por ele só cresceu, deixando Matias sem saber como agir. Enquanto isso, Renata está em seu quarto quando Constanza entra para oferecer o apoio que ela daria à sua própria filha. Renata, visivelmente triste, lamenta que Constanza não seja sua mãe. Em lágrimas, ela diz que sua mãe não a ama e que sua irmã a culpa por tudo o que acontece e que o homem que ela amava a traiu. Ela afirma então que não merece tudo isso.